Para mim é um grande privilégio poder estar aqui nessa noite para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo, aliás, na Epístola de Hebreus, que não sabemos quem escreveu, não é? Hebreus capítulo 1. E eu gostaria nesta noite de meditar com vocês na parte C do terceiro versículo de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Nós pregaremos o nosso tema de hoje a partir da frase final. Entretanto, nós faremos a leitura do verso 1 ao 4 para que a leitura fique mais contextualizada. Hebreus 1, a leitura do verso 1 ao 4, porém, nós focaremos aí nessa parte central do verso 3. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém. A frase do texto bíblico que nós temos que ter em mente é a parte final do verso 3, que diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Recentemente, aqui no Maranhão, houve o rompimento de uma ponte que ligava Maranhão e Tocantins. Então, imagine você se a reconstrução dessa ponte ela fosse uma reconstrução que desse para todas as pessoas do mundo passarem. Porém, ela não fosse até o final. Ela ficasse ali, quase chegando do outro lado, mas ao chegar ao final da ponte, pelo seu próprio esforço, você teria que dar o seu jeito de então ultrapassar. Bem, no que diz respeito à morte de Cristo pelos pecadores, essa é basicamente uma analogia da doutrina arminiana. Ou será que você preferia, de fato, uma ponte que não levasse a todos, mas fosse, de fato, até o outro lado do rio e você atravessasse tranquilamente? Bem, essa é basicamente, na analogia, a doutrina reformada, aquela que nós, de fato, cremos. E veja que o nosso tema hoje é a expiação limitada de Cristo. Aquilo que Cristo veio fazer. E você deve crer na expiação de Cristo. É isso que você deve fazer essa noite. Creia na expiação de Cristo por você. Não na expiação de Cristo por todas as pessoas do mundo indiscriminadamente, mas na expiação de Cristo por você. É isso que nessa noite você deve fazer. Irmãos, no que diz respeito aos chamados 5 pontos do calvinismo, também conhecido como o acróstico da tulipe, ou as doutrinas da graça, existe uma lógica que liga um ponto a outro, de tal modo que se você crê em um deles, você tem que crer nos 5, a não ser que você seja incoerente em suas palavras. E talvez a expiação limitada, ela seja o ponto mais polêmico de todos. Talvez ela seja o ponto que mais confronta o humanismo, que mais confronta a ideia que o homem tem errada a respeito de Deus e a respeito daquilo que ele fez para a salvação. Mas também esse talvez seja o principal dos pontos. Talvez esse seja o mais importante e o mais inegável de todos os 5 pontos das doutrinas da graça.
E a lógica, ela se dá porque uma vez que você crê que o homem é totalmente depravado e ele não pode exercer nenhuma condição que agrade a Deus, a eleição de Deus, ela só pode ser incondicional. Pois o homem não está em condições de cumprir exigências. Então, ou Deus elege ele incondicionalmente, ou ele pereceria eternamente, pois ele está morto. E uma vez que o homem é depravado, necessariamente nós temos a eleição incondicional. E uma vez que a eleição incondicional também é uma realidade, nós chegamos ao ponto de que Cristo veio para salvar os seus eleitos. E é isso que nós, de fato, veremos agora. Mas o que significa a expiação? O que é isso? O que de fato é a expiação? A expiação, ela pode ser definida como a morte substitutiva de Cristo na cruz, como um resgate para redimir os pecadores da iniquidade, livrando-os da culpa e do domínio do pecado. O livramento é da culpa e da corrupção. Não só da corrupção, não só da culpa, mas de ambas as coisas em uma morte substitutiva. Um resgate sendo então pago. Isso é expiação. E o que é a expiação limitada? O que esse nome completo tem a nos ensinar? Bom, muitas vezes você verá algumas pessoas dizendo assim: olha, a expiação limitada significa que a morte de Cristo ela é suficiente para todos, porém eficaz naqueles que creem. Isso de fato é verdade, mas isso não é uma definição da expiação limitada. Isso não é uma definição reformada dessa doutrina. Porque, por exemplo, os arminianos também creem que a morte de Cristo é suficiente a todos, porém eficaz naqueles que creem. Então essa é uma definição incompleta, porque ela não define de fato. A expiação limitada, ela tem a ver com o objetivo de Deus, com a intenção de Deus ao enviar Cristo. O que Deus quis ao enviar seu Filho ao mundo? Ele quis que essa morte alcançasse a todos indiscriminadamente? Ou ele quis que essa morte alcançasse apenas alguns? E aqui está a definição do que é a expiação limitada. É na intenção de Deus, naquilo que Deus quis fazer. Ele enviou seu Filho para salvar apenas alguns. E aqui é onde talvez você seja mais confrontado, porque isso significa dizer que a morte de Cristo sim era suficiente, mas Deus não quis incluir algumas pessoas nelas. Então, por que todos não são salvos? Porque Deus enviou ao mundo o seu Filho para morrer apenas por alguns. E ele não incluiu todos porque simplesmente não era a intenção dele. E quando a gente expressa essa doutrina bíblica, talvez você perceba que você talvez não é calvinista quanto você deveria ser. Porque essa doutrina diz respeito à intenção do Redentor. E ela é limitada em que sentido? Quando nós falamos de uma expiação limitada, ela é limitada na sua extensão. Há um limite de pessoas que estão inclusas nela. Então, limitada na sua extensão. Esse termo, ele de fato não é o melhor termo. Talvez o melhor termo fosse uma expiação particular. Porque quem de fato crê em uma expiação limitada, não somos nós. São, por exemplo, aqueles que creem no livre-arbítrio. Aqueles que creem que Cristo veio para derramar seu sangue em prol de todos indiscriminadamente, eles creem em uma expiação limitada. Limitada em seu poder, limitada em sua eficácia. Enquanto nós cremos na limitação apenas da extensão da expiação. Então, isso é a expiação que aqui no texto é tratado como a purificação dos pecados.
E quando ocorreu essa tal purificação dos pecados, antes de Cristo assentar essa majestade nas alturas, ou seja, há cerca de 2000 anos atrás, Cristo expiou os nossos pecados. Foi em algum tempo, no século XIX? Não. Foi algum tempo, no século XXI? Não. Há 2000 anos atrás, Ele fez a sua obra. E veja, eu e você não havíamos ainda nem nascido, mas nossos pecados já estavam expiados, eles já estavam purificados, muito antes de eu e você nascermos. A sua obra foi antes da sua ascensão, é o que nos revela o texto. Mas, e aí nós vamos perguntar novamente, ora, nós sabemos o que é expiação e nós sabemos quando ela ocorreu. Agora nós precisamos saber quem foram as pessoas que tiveram seus pecados expiados. Quem estava incluso dentro dessa expiação? Por quem Cristo de fato morreu? E essa é a pergunta talvez mais importante que você quer saber nessa noite. O texto que nós lemos não diz diretamente quem teve os pecados expiados, mas ele diz indiretamente. Porque veja, nós temos 3 respostas possíveis da pergunta por quem Cristo morreu. Será que Cristo ele morreu por ninguém? Será que Cristo morreu por todos indiscriminadamente? Ou será que ele morreu apenas por uma parte das pessoas? Somente essas 3 respostas são possíveis. Anula-se a primeira resposta, de que Cristo não morreu por ninguém, isso nem seria cristianismo. Isso beiraria até mesmo o ateísmo. Então sobra 2 respostas. Será que Cristo então morreu por todos? Mas se Cristo purificou o pecado de todos, logo, todos estão livres dos seus pecados. E não há com que se preocupar, porque não existem mais os impuros. São todos então purificados, pois ele teria de fato purificado o pecado de todos. Mas nós sabemos que, de acordo com a Escritura, nem todos irão para o inferno. E por que todos não irão para o inferno? Porque Cristo purificou alguns. Mas da mesma maneira, nem todos serão salvos. Então nós sabemos que nem todos estão com os pecados purificados. De tal maneira que a única resposta lógica e bíblica que a gente pode inferir desse texto é que apenas uma parte das pessoas teve os seus pecados purificados há 2000 anos atrás. E são essas as pessoas que serão salvas. E isso, de fato, é a única resposta possível. E é claro que é ela é a resposta bíblica que nós podemos tirar do texto. Mas aí talvez alguém possa questionar a nossa resposta, que é uma resposta óbvia, mas alguém pode dizer assim, olha, na verdade, Cristo morreu por todos. Mas por que então que Cristo não morreu por todos? Porque eles não creem. Talvez alguns digam isso. E aí nós temos que fazer a seguinte pergunta: quais os pecados que Jesus expiou? Quais os pecados que Jesus purificou? Será que Jesus purificou todos os pecados de todas as pessoas? Não, porque isso beiraria o universalismo, como eu já expliquei, e todos seriam salvos. Essa não é uma realidade. Mas será que Jesus purificou apenas alguns pecados de todas as pessoas? E, por exemplo, o pecado da incredulidade não foi purificado? E será então que ele purificou apenas alguns pecados de todos nós? E é claro que isso não é verdade, porque se Cristo purificou apenas alguns dos pecados, quem é que vai expiar os outros pecados? Seriam as boas obras? Mas isso é um evangelho maldito. Ele é um outro evangelho, esse não é o evangelho da graça.
Esse é o evangelho de obras. Esse é o evangelho que o homem tem de se gloriar. Mas não diante de Deus, porque diante de Deus ninguém tem do que se gloriar. Então, quem ou o que seria capaz de expiar os pecados que nem mesmo Cristo purificou? Independentemente de qual seja a resposta, ela está errada. Então veja, isso significa dizer que Cristo purificou todos os pecados, porém apenas de algumas pessoas. Os eleitos, e somente eles, tiveram seus pecados expiados. E veja, meus irmãos, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos alguns textos que parecem contradizer aquilo que nós estamos dizendo. E algumas objeções, elas são levantadas contra essa doutrina. E eu poderia enumerar vários textos que parecem dizer o contrário do que estamos pregando essa noite. Eu tentarei resumir de uma forma geral. Muitos textos onde a palavra mundo é utilizada, são utilizados para dizer que Cristo morreu por todo o mundo. Pense, por exemplo, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como entender esses textos? Entenda o seguinte, meus irmãos, a palavra mundo, ela não quer dizer todas as pessoas indiscriminadamente. E isso vale tanto para hoje, como para a época em que o texto foi escrito. Por exemplo, se eu digo que está todo mundo aqui na igreja, é óbvio que eu não estou dizendo que todas as pessoas que já existiram, que ainda vão existir, que existem hoje, estão aqui dentro. Eu me refiro a um grupo específico dentro de um determinado contexto. E na Escritura, muitas vezes a palavra mundo, ela tem esse sentido de algumas pessoas e também ela tem um sentido de todas as nações. E na maioria dos textos, a palavra mundo se refere a todas as nações. E nós temos vários exemplos disso, quando, por exemplo, Deus diz para não amar o mundo. Será que Ele está dizendo para você não amar absolutamente nenhuma pessoa que existe no mundo? É óbvio que não. Quando os fariseus olhavam para Jesus, as multidões o seguiam, e os fariseus disseram, aí vai o mundo após ele. Será que os fariseus estavam querendo dizer que você, eu e as pessoas que ainda nem nasceram estavam caminhando ali atrás de Jesus? É óbvio que não. Então, todos os textos que a palavra mundo é utilizada, eles são apenas mal interpretados e colocados contra essa doutrina da expiação limitada. Alguns outros textos onde a palavra todos aparecem, também são utilizados para dizer que essa doutrina, que Cristo morreu apenas por alguns, estaria errada. Mas veja, a palavra todos, ela também tem que ser interpretada dentro do seu contexto. Assim como a palavra mundo, todos, não significa todos indiscriminadamente. Por exemplo, quando a Escritura diz que o Espírito de Deus desceu sobre toda a carne, lá em Atos 2. É fato que o Espírito Santo de Deus desceu sobre todas as pessoas indiscriminadamente? É claro que não. Mas o todos, ele é entendido dentro daquele contexto. Então, a palavra todos na Escritura, ela geralmente significa todos sem distinção. E não todos sem exceção. Todos é de todos os tipos. Por exemplo, quando Pedro tem a visão do lençol, é dito que todos os animais apareceram no lençol. O que significa? Que todos os animais do mundo apareceram ali? Não. Mas que vários tipos de animais ali apareceram. Então, veja, esses textos nada têm a dizer, porque eles são tirados de contexto, nada tem a dizer contra a doutrina da expiação limitada. Mas será então que Deus faz acepção de pessoas? Alguns perguntam isso. E é claro que não. Porque o que significa dizer que Deus não faz acepção de pessoas? Isso significa dizer, por exemplo, que Deus não escolhe uma raça em detrimento da outra.
Não é por alguma característica física, cultural ou racial em você. É esse o sentido de não fazer acepção de pessoas. Porque todo mundo crê que que Deus escolhe uns e outros não. Até os arminianos creem nisso. Mas ninguém afirma que isso é uma acepção de pessoas. Então esses textos também nada têm a falar contra nós. Mas vejamos especificamente 2 textos, aqueles que são mais utilizados. Um, na minha opinião, muito mal interpretado, que é o versículo mais conhecido da Bíblia. O outro, porém, é um texto que realmente é muito difícil de ser interpretado. O primeiro texto, importante para você meditar, é aquele que eu já citei, João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pensa, bem, esse versículo nos diz que Deus amou o mundo. Então, certamente, todas as pessoas estão incluídas. Ora, mas veja que Escritura interpreta Escritura. E veja que a Escritura nunca pode se contradizer. Será que estão todos debaixo do amor de Deus? Quando você vai para Romanos, capítulo 9, versículo 13, nós somos informados sobre Rebeca tendo 2 filhos, Esaú e Jacó. E diz o texto que antes de nascerem, antes que fizessem bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais moço. Amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Então o mundo ali não pode significar todos, porque a Escritura nos informa que pelo menos uma pessoa Deus odiou, e foi Esaú, antes de nascer, antes dele praticar bem ou mal. Pense, por exemplo, no Salmo 5,5, que diz o seguinte: tu odeias a todos os que praticam a iniquidade. Veja, Deus odeia algumas pessoas. É isso que a Escritura diz. E as pessoas, elas dizem, veja, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E isso, claro, não está em nenhum texto da Escritura. O salmista e Paulo não estão dizendo isso. O que o salmista diz é que Deus odeia os que praticam a iniquidade. E não somente a iniquidade, porque o que é o pecado? O pecado, ele não existe em abstrato. O pecado é as pessoas transgredindo a lei de Deus. Isso é pecado. Ele só pode existir nas pessoas. E Deus odeia tanto o pecado como também o pecador. A ira de Deus, ela está contra os pecadores. E não somente contra uma coisa abstrata que chamam de pecado, que nem existe. Mas a ira de Deus, ela se opõe a você, pecador. E as pessoas então dizem, veja, Deus te ama, Deus ama a todos. E o que precisamos lembrar é, como é o amor de Deus? O amor de Deus é um amor como Ele. É um amor eterno. É um amor imutável. E Jeremias 31:3 vai dizer que com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Então, se Deus ama a todos com esse amor eterno, com esse amor infinito, com esse amor imutável, não deveria existir uma coisa chamada inferno para os pecadores, onde Deus descarregará a sua ira sobre os impenitentes. Então, não pode existir qualquer amor de Deus salvífico, senão um amor eterno. Então, será que realmente todas as pessoas estão debaixo do amor de Deus? Isso não é uma realidade. Veja, se você ler o próprio capítulo 3 de João, o mesmo capítulo, porém o último versículo do capítulo, você encontrará o seguinte, João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele
permanece a ira de Deus. Permanece no tempo presente. Ora, nós temos o mesmo versículo dizendo que Deus ama o mundo e dizendo que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem. E basta você ficar no próprio texto que você entenderá o que significa mundo. Basta você ler o próximo versículo de João 3,16, que seria João 3,17. O que diz João 3,17? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, está dizendo que o mundo seria salvo. E se o mundo necessariamente quer dizer todas as pessoas, e se o mundo vai ser salvo, então o versículo 17 estaria dizendo que todas as pessoas seriam salvas. Mas é claro que não é isso que o versículo está dizendo. Então o que significa o mundo em João 3,16? Ele significa o mesmo mundo de João 3,17. O mundo aqui é o mundo para o qual nós seremos salvos. Esse é o mundo que Deus amou. Deus está olhando para o mundo coletivamente, por assim dizer. Ele está dizendo o mundo coletivamente, não cada indivíduo, mas o mundo de uma maneira geral, em um sentido muito real. Você pode dizer que o mundo será salvo, porque de fato muitas pessoas serão salvas. E o mundo será preservado. Então, em um sentido muito real, o mundo será salvo. Isso não significa dizer que todos os indivíduos que existem e já existiram serão salvos. Então, é o sentido coletivo de João 3,16. Mas outro texto muito difícil é o de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Esse eu julgo ser o texto mais complexo no que diz respeito a essa doutrina. Porque assim diz o texto: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O apóstolo Pedro, ele fala dos hereges. Ele diz, olha, esses hereges, eles saíram e eles negaram o soberano Senhor que os resgatou. Então, será que Pedro aqui estaria ensinando que algumas pessoas as quais Jesus resgatou se perderiam? Será que de fato é isso? E são várias e várias respostas diferentes que são dadas a esse texto. Mas aquela que eu acredito ser a correta resposta, ela é a que o contexto melhor explica. Se você ler todo o contexto ali da expressão de Pedro, o anterior, o posterior, você vai ver que Pedro fala, esse povo, quem ele menciona, é o povo de Israel. Assim como surgiram falsos mestres no meio daquele povo, também surgiriam falsos mestres no meio da igreja. E todo o contexto que Pedro está falando é o contexto da igreja visível. E esse soberano Senhor que Pedro menciona, provavelmente não é uma referência a Jesus, mas sim a Deus Pai. Porque todas as vezes em que o resgate de Jesus é mencionado o preço ou como esse resgate foi feito, que foi pelo sangue, pela morte de Cristo. Mas veja que nesse texto especificamente, ele é o único da Escritura que fala do resgate do soberano Senhor, mas não menciona a forma como esse resgate foi feito. Então, muito provavelmente, o que o apóstolo Pedro está dizendo é do resgate do mundo para a igreja visível. E nós sabemos que há uma realidade bíblica, que a igreja é composta do joio e do trigo. Que muitas pessoas foram resgatadas por Deus do mundo pecaminoso e estão hoje na igreja, mas essas pessoas, na verdade, elas
não são eleitas. E em determinado momento elas negarão a fé. Elas apostatarão. Então o que Pedro está dizendo é esse tipo de resgate, e não resgate pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E isso parece ficar mais claro ainda pelo contexto. Como Pedro está de fato falando da igreja visível e não da igreja invisível. E se ele está falando da igreja visível, aquela que a gente vê, então todos os termos da passagem têm que ser interpretados dentro desse contexto. Se você ler o finalzinho de 2 Pedro capítulo 2, você lerá o seguinte, do verso 20 ao 22. 2 Pedro capítulo 2, verso 20 ao 22 diz assim: portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe foras nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles acontece o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então veja que é esse o contexto. São pessoas resgatadas do mundo, do lamaçal do pecado, mas que voltaram para lá. Esse é o sentido do resgate, e não o resgate pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então esse soberano Senhor é o soberano Deus Pai, e não o soberano Jesus Cristo que Pedro se refere. Então todo o contexto gira nesse sentido. Mas, irmãos, esses textos são algumas das objeções que são feitas. Mas será que existe alguma lógica por trás da doutrina de que Cristo salvou ou veio para tentar salvar a todos os indivíduos? Não existe lógica dentro disso. Veja, se Deus quisesse salvar a todos, então todos seriam salvos. Por que todos não seriam salvos, se Deus quisesse? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode ir contra os planos de Deus? E também, meus irmãos, será que isso significa, então, que nós não devemos pregar para todo mundo? Qual a lógica que há na expiação limitada? Nós devemos pregar apenas para algumas pessoas? É claro que não. Nós devemos pregar para todos. Primeiro, porque você não sabe quem são os eleitos. Segundo, porque os eleitos existem. E terceiro lugar, você deve pregar para todos, porque a nossa pregação do Evangelho, ela não se baseia na doutrina da expiação. Ela se baseia no mandamento de Cristo. Há uma ordem expressa da Escritura que nós devemos levar o Evangelho a todas as criaturas. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,10, ele vai dizer que sofre tudo o que sofre por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação com eterna glória. Então veja, a doutrina da eleição e da expiação limitada não impede a nossa pregação, mas ela encoraja. E é isso que eu digo a você essa noite. Seja você quem for, seja você um eleito ou não, independentemente de quem você é, você tem que vir a Cristo e você será salvo. Abandone o seu pecado, venha a Cristo. É essa a ordem de Deus. Essa é a sua promessa. Mas se você estiver morto, você vai vir? Você terá a vontade de vir? E é claro que não. Jesus diz que todos aqueles que fossem até Ele, Ele jamais lançaria fora. Então venha até Ele. Mas esse mesmo Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E veja também, meus irmãos, se o arminianismo estivesse correto, ou seja, aqueles que pregam que Jesus veio para derramar o seu sangue em prol de todas as pessoas, sabe o que isso significa? Que a morte de Jesus na cruz dependeria do homem para não ser um fracasso total.
não existia absolutamente nenhuma garantia que pelo menos uma pessoa fosse salva. Deus estaria totalmente dependente da vontade dos homens. E isso, de fato, é um grande absurdo que não pode ser admitido. O valor da expiação, ele teria o mesmo valor para quem é salvo e para quem está perdido. Sabe o que a expiação de Cristo significaria para você a mais do que quem foi para o inferno? Nada. Ela teria o mesmo valor para salvos e perdidos. Isso também não pode ser admitido. E, meus irmãos, veja também que algumas coisas simplesmente não fazem sentido. Ora, Deus sabe de todas as coisas. Antes mesmo delas acontecerem, Deus, ele é onisciente. Se Deus, ele sabe de todas as coisas, por que Deus enviaria seu filho para morrer por quem ele já sabe que não se converteria? Por que Deus enviaria Cristo para morrer por quem ele já sabia que estaria perdido? Isso não faria nenhum sentido. E talvez você diga, ele morreu por amor a essas pessoas. Mas se foi por amor a essas pessoas, por que elas acabarão no inferno eterno, recebendo eternamente a ira de Deus, se Deus de fato as amou? E veja também, quando foram expiados os nossos pecados? Há 2000 anos atrás. Mas veja, há 2000 anos atrás, muitas pessoas já estavam mortas. Nós temos, por exemplo, Caim. Caim, ele já estava no inferno. Ele já estava condenado. Ele já estava, por assim dizer, na antessala do inferno. Então, por que Cristo derramaria seu sangue para salvar Caim? Sendo que ele já estava condenado. Sendo que ele já estava perdido. Em qual lógica que isso teria? Qual sentido que isso teria? Jesus derramar seu sangue por várias pessoas que já estavam no inferno. E é claro que isso, além de não fazer sentido, não é ensinado pela Escritura. Além de também, meus irmãos, a doutrina de que Cristo morreu para salvar a todos indiscriminadamente, ela tem sérios problemas teológicos. Ela não tem apenas problemas bíblicos e lógicos, mas também problemas teológicos. Veja, isso era equivalente a dizer que Jesus veio possibilitar a salvação. Será que Jesus veio possibilitar a salvação ou ele de fato veio salvar? A Escritura diz que ele veio para salvar, que ele veio para purificar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Não para possibilitar a salvação. Fiel é a palavra e digna de todo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas para de fato salvar. Existe um grande problema também com a doutrina da eleição. Entenda uma coisa, os arminianos, eles não negam a doutrina da eleição, porque ela é muito evidente para ser negada. A diferença entre a eleição que nós cremos e a que eles creem é como essa eleição foi feita. Como é que a eleição foi feita para eles? Deus previu quem ia crer, e porque ele previu quem ia crer, ele elegeu. A eleição baseada na presciência. Por isso chama-se eleição condicional. Existe uma condição, a fé. Então, quem cumpriu essa condição de ter fé, segundo eles, Deus elegeu, antes da fundação do mundo. Mas veja, suponhamos que os arminianos estejam certos, e que Deus de fato elegeu algumas pessoas baseado na sua presciência. Ora, então, se Deus elegeu essas pessoas, por que Cristo morreu pelos eleitos e pelos não eleitos? Se já estava ali os eleitos, com base na presciência, então Cristo deveria ter morrido apenas por aqueles que ele elegeu. Por que Jesus morreria por quem de fato não é eleito?
Veja, essa doutrina acaba levada às últimas consequências, dizendo que a morte de Cristo não tem relação com a eleição. E se a morte de Cristo não tem relação com a eleição, ela não tem relação com a salvação. Porque a salvação é eleição. Então há problemas teológicos seríssimos a serem enfrentados. Além do mais, entenda uma coisa: se Cristo de fato pagou o pecado de todo mundo, então Deus, ele pode ser acusado de injusto. Sabe por quê? Porque Deus estaria punindo os pecados em Cristo e punindo os pecados nas pessoas. Mas ele já puniu em Cristo. É uma dupla punição. E veja, Cristo estaria pagando por algo que ele não recebeu. Isso é o cúmulo da injustiça com Cristo. Ele derramar o seu sangue por algumas pessoas e essas pessoas ainda assim irem para o inferno. Isso é o cúmulo da injustiça, uma dupla punição. É o equivalente a alguém pagar sua dívida, o banco vir cobrar você de novo. É de fato isso que essa doutrina diz. Mas se Deus é justo, ele não pune o mesmo pecado duas vezes. E se ele puniu em Cristo, ele de fato não punirá em nós. Nunca. Deus nunca exigiria um pagamento duplo por um único pecado. E entenda o seguinte: John Owen, ele coloca os seguintes termos: por que não estão todos livres de seus pecados? Então se pergunte, por que todos não estão livres dos seus pecados? Por que as pessoas não estão puras? Alguém responderia: eles não estão livres dos pecados por causa da incredulidade deles. Eles não creram. Aí eu pergunto: incredulidade é um pecado? Será que é? Se incredulidade não é um pecado, então por que eles estão sendo punidos por causa da incredulidade? E se a incredulidade é um pecado, por que Cristo não expiou esse pecado? Independentemente daquilo que se possa entender, é impossível, absolutamente impossível, que uma só pessoa pela qual Cristo tenha morrido possa também perecer no inferno. Isso significa dizer que Cristo morreu por algumas pessoas. Mas será que a Bíblia afirma em outros lugares a expiação limitada? Nós lemos aqui que ele purificou de fato os pecados. Não foi uma brincadeira. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Mas será que isso é transmitido em outros textos bíblicos? Veja, a maioria dos evangélicos, quando eles vão pregar, como é que eles pregam? Deus ama todos vocês. Jesus te ama, Jesus morreu por você. Mas o que é que a Escritura diz? É assim que era feita a pregação? A pregação era Deus te ama? Ou que a espada da ira de Deus pairava sobre a sua cabeça? Como era a pregação biblicamente? E o que de fato a Bíblia diz? Veja, a Bíblia em muitos lugares transmite essa doutrina. Isaías 53, verso 8 a 11, nós temos o relato do servo sofredor, que é Jesus. E diz assim o texto: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Verso 10, né? E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Então veja, está dizendo que o servo justificará a muitos e não a todos. E o texto continua: porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, Deus dizendo, eu lhe darei muitos como a sua parte. Não todos, novamente, muitos. E o texto continua: e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de todos.
de muitos novamente. E pelos transgressores intercedeu. Marcos 10, 45, Jesus vai dizer assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos, por muitos. Isso vindo da própria boca de Jesus. E veja, quando o resgate de Cristo ele é pago, os sequestrados eles são libertos. E Deus nunca manteria em cativeiro aqueles que Cristo resgatou. E veja, Hebreus 9, 28, também vai trazer essa realidade que Deus morreu por muitos. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Em Mateus 1, 21, quando o anjo anuncia, ele diz o seguinte: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, ele veio para salvar o seu povo. Mas não só esse tipo de linguagem, outro tipo de linguagem também é dito na Escritura. Como, por exemplo, ele morreu para a sua igreja. Atos 20, 28, assim diz o texto: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Está dizendo que ele comprou com o seu próprio sangue a igreja de Deus. Mas não somente isso, também é dito que: marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou o mundo e se entregou por ele. É assim? Não. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para isso, Jesus veio ao mundo, para salvar a sua igreja, para comprá-la com o seu próprio sangue. João capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal de Cristo. E a oração sacerdotal, ela é de fundamental importância, porque a extensão do sacerdócio é a mesma extensão da expiação, uma vez que é o sacerdote que faz a expiação. E na sua oração sacerdotal, o que é que Cristo diz em João 17, verso 6 e verso 9? No verso 6 diz: manifestarei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. E olha só no verso 9 o que é que Jesus diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. É Jesus ignorando completamente aqueles que não são seus na sua oração sacerdotal. E a extensão do sacerdócio é a extensão da expiação. Mas para concluir, meus irmãos, eu peço que você vá com sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abra em João capítulo 10. João capítulo 10. E nós faremos a leitura de alguns versículos desse capítulo, onde fica mais do que claro por quem Cristo veio morrer. João, capítulo de número 10. O que diz? Diz assim o verso 11. Primeiro, atente para o verso 11 de João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é pelos bodes. Não é por todos. Porque um bom pastor está dando a sua vida? Ovelhas. Agora vá para o verso 14 do mesmo texto aí de João 10. O que é que diz o verso 14? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Agora o verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Novamente. Mas não para por aí. Olha só o verso 19.
Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Verso 20. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Veja, quando Jesus pronuncia isso, as pessoas dizem que ele tem demônio. Você já viu alguém dizendo que a teologia calvinista é a teologia do demônio? Pois é, os fariseus também diziam, né? Mas veja também o verso de número 26 desse mesmo capítulo. Olha o que diz o verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Eles não eram ovelhas porque não creram, é isso que o texto diz? Não. A razão deles não crerem era porque eles não eram ovelhas. Então aqui está muito claro, Jesus está dizendo que ele não morreu por esses incrédulos. Ele diz: vocês não são minhas ovelhas. E ele mesmo diz: eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Isso está vindo da boca do próprio Jesus. E se Jesus não entende a própria obra que ele veio fazer, quem somos nós para entender? Jesus claramente prega o que nós chamamos de expiação limitada. Ele veio para entregar a sua vida pelas suas ovelhas e somente por elas. E aí, você deve se perguntar: então como eu sei se Jesus morreu por mim? E então você pensa: bem, mas se Jesus realmente morreu por mim, eu tenho certeza, e talvez você diga que não esteja certo disso. Então como é que você pode saber? Como você pode saber se está entre os eleitos de Deus ou não? É isso que as pessoas perguntam. Elas querem saber se Cristo morreu ou não morreu por elas. E isso é errado. Você não pode questionar isso. Isso não faz sentido, porque é a mesma coisa, por exemplo, de você perguntar qual é a cor que é mais rápida. Se é a cor verde ou a cor azul. Qual é a cor mais rápida? Isso não faz sentido, porque a velocidade não faz parte da natureza da cor. Então você estaria falando algo sem sentido quando você se pergunta se Cristo morreu por você ou não. Isso não é uma hipótese para ser questionada. Quando a Escritura fala da morte de Cristo, ela não utiliza o indicativo, ela utiliza o imperativo, é uma ordem. Você tem obrigação de crer nisso. Você não pode se perguntar se Cristo morreu por você ou não. O seu dever é crer que Jesus morreu por você. Você tem obrigação de crer, porque isso é uma ordem, e quando uma ordem é dada, só há duas opções: ou você obedece ou você desobedece. Nunca se pergunte se Cristo morreu por você. Creia nisso. Esse é o seu dever, acreditar que Cristo morreu por você. E como descobrir se você é um eleito ou não? Creia. E se você crê de coração, certamente você é um eleito, porque somente os eleitos crerão nisso. Só há duas maneiras de saber. Uma delas é crendo, e a outra é tendo a dúvida, é rejeitando. E no dia do juízo final você descobrirá que não estava entre os eleitos de Deus. Então a ordem de Deus é: venha, venha, crê em Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus oferece de graça a fonte da água da vida. Mas se você odeia a Deus, então esse é você. E infelizmente, esse é você. E você não quer Deus. E você não ama Cristo. E essas coisas não fazem sentido para você. Infelizmente, esse é você. Mas essa noite você deve vir a Cristo e você terá certeza de que Jesus veio a esse mundo para morrer especificamente por você, especificamente para purificar os seus pecados. Fuja da ira vindoura, não fique aí esperando a hora da morte, não fique aí esperando a hora da volta de Cristo, não fique aí esperando o juízo final. Lembre-se da pregação dos apóstolos:
arrependam-se e sejam batizados cada um de vocês. É isso que vocês devem fazer essa noite. A mensagem, ela é mais do que clara. E se você já veio a Cristo, então alegre-se nele. Porque você de fato está salvo. A ponte que Cristo veio construir para o céu, ela não é uma ponte que acaba na metade. Ela não é uma ponte que leva todos até um certo ponto e aí depende de você. Ela é uma ponte que liga a terra aos céus. Ela é uma ponte que, é verdade, não levará todos, mas todos aqueles que estão nessa ponte certamente chegarão seguro nos braços do Pai. E você deve crer nessa mensagem, para que você não seja então rejeitado. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela tua obra, porque o Senhor Jesus veio ao mundo para dar sua vida em favor de seu povo, porque Jesus veio ao mundo e purificou os nossos pecados, e agora nós podemos dizer que estamos puros, e agora nós podemos ter a certeza de que se estamos nas mãos de Cristo, ninguém as arrebatará, as ovelhas das mãos dele, e nós estamos seguros em Cristo. E Senhor, nós te agradecemos, porque nós somos tuas ovelhas, que nós não venhamos a ser bodes, que nós não venhamos a ser o joio no meio do trigo, que nós não venhamos a ser os falsos no meio do verdadeiro povo de Deus. Que naquele último dia, Cristo olhe para nós e diga: vinde a mim, bendito de meu Pai, e entrai na posse do reino, preparado para você desde antes da fundação do mundo. Que essas sejam as palavras que nós viemos ouvir, que de maneira alguma possamos ouvir da boca do juiz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu nunca vos conheci. Que esse não seja o nosso destino. Ó Senhor, nós cremos que Cristo morreu para nos salvar. E é com essa certeza que nós voltamos para nossas casas hoje, sabendo que o Senhor nos amou e entregou o seu próprio Filho em nosso lugar. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Devolvo a palavra aos irmãos.